Sejam bem-vindos ao canal Conheça Seu Mac. Meu nome é Felipe Moraes, seu especialista Apple. E hoje eu estou aqui para desmistificar uma frase. A frase é: o Mac é difícil de usar. Aqui no canal tem muito vídeo te ensinando a fazer algumas coisas no Mac, te mostrando um passo a passo muito legal, aplicativos, né? Tem alguns vídeos aqui, se você ainda não conhece, fique à vontade, tem bastante vídeo aqui. Mas eu quero te mostrar uma coisa nesse início de ano. Às vezes você está aí na dúvida se sai do Windows, vem para o Mac. Muita gente está migrando para o Mac porque agora acabou o Windows 10, acabou o suporte da Microsoft para o Windows 10 e tem muita gente optando por Mac. Se você é uma dessas pessoas, seja muito bem-vindo ao mundo do Mac. Daqui você não sai mais, eu tenho certeza, eu te garanto. Mas tem muita gente que às vezes já tem o Mac e fica com receio. Ah, não vou aprender, é difícil, não dá, não é para mim. E eu vou te mostrar alguns pontos que você precisa saber e até mesmo entender para que você use ainda mais o Mac esse ano ou venha para o mundo da Apple e eu vou te auxiliar nisso ao longo do ano, tá bom? Então, primeiro, vou desmistificar essa frase de uma vez. Ah, o Mac é difícil. Não é difícil. Ele é diferente. Sempre falo isso nos meus atendimentos. Você ainda não me conhece, não sabe, né? Eu sou um especialista em suporte a usuários Apple há mais de 14 anos. E o que eu mais fiz na vida é mostrar para as pessoas que não é tão difícil assim. Né? Eu atendo pessoas que têm Mac, iPhone, iPad, tem de tudo um pouco. Então, para começar, Mac não é difícil, é diferente. Mas é diferente como? É diferente do Windows, se você está vindo do Windows. É diferente do Linux, se por acaso você está saindo do Linux. Então, essa diferença não pode ser um limitador para você. Você vai ter que fazer as coisas de maneira diferente. Então, começa tirando aí o pensamento de que é difícil, para ir troca para o pensamento de é diferente. Se você fizer isso, já vou te garantir que sua vida no Mac vai ser bem melhor, tá bom? Um outro problema que eu vejo, né, que está embutido nessa frase de é difícil, é que ninguém te explica direito como é que é o Mac. E o meu trabalho é justamente esse, mostrar para você como você começa, como você usa, como você depois aproveita e aprofunda o uso. Uma coisa que eu vejo sempre é assim, muito conteúdo já focado lá no fim da jornada, você já está assim, mega produtivo, você já usa todos os recursos, você quer ampliar ainda mais. Meu intuito com o canal, inclusive, é te mostrar que dá para começar, dá para caminhar e depois dá para aprofundar. Né? Nesses 14 anos de experiência, eu te falo que mais fiz nesses últimos anos foi usar Mac de tudo quanto é jeito. Você pode falar assim, ah, o problema sou eu que não aprendo. Para com isso. Eu atendo pessoas hoje na faixa dos 40, 45 anos para cima, até 95 anos de idade eu já atendi. Então, uma coisa que eu te falo, esse não é para mim, ah, eu não tenho idade, é isso. Pode parar com isso daí. Se você é mais novo também e não gosta tanto de tecnologia, eu também ouço isso, ah, não gosto tanto de tecnologia. Sabe que o Mac ele tem a capacidade de te ajudar até mesmo gostar de tecnologia. Basta você usar direitinho. Então como é que você começa tirando o Mac é difícil? Primeira coisa, alinhe as suas expectativas com a realidade. Se você é um usuário de iOS, iPadOS, saiba que o sistema do Mac, o macOS, ele é um pouco diferente. Apesar de nos últimos sistemas a Apple ter unificado muito o design, as funções são diferentes. Por isso que eu sou um grande apaixonado pelo Mac, porque ele te permite trabalhar um pouco mais, de maneiras diferentes, que você vai entender que você vai trabalhar com várias janelas ao mesmo tempo, você vai ter o Finder, que é o localizador e organizador de arquivos, que permite você trabalhar de uma maneira incrível com arquivos no computador. E eu tô falando essas diferenças lá do iPadOS e do iOS, beleza? De iPhone e de iPad. Então, ó, várias janelas, organizador de arquivos, uma tela com um conforto muito grande, né? Você pensa que o Mac hoje menor tem 13 polegadas, enquanto esse é basicamente o tamanho do maior iPad. Então você já tem várias mudanças. E outra mudança grande, você tem teclado e mouse. No iPad você não tem, então já ocupa um pedaço da tela ali se você não tem um teclado e um mouse externo. Então, entenda que essa expectativa que você tem, tem a simplicidade do iPad e do iPhone? Tem, mas tem mais funções também. Então, não vai ser tão simples quanto esses dois, mas vai ter muita coisa parecida e muita coisa diferente. E a diferença é boa. Outra coisa,
Já vi muitos dos meus atendimentos. Ah, eu achei que ia comprar o Mac e ia sair usando ele completamente de cara, porque é tudo intuitivo. Ele é intuitivo, mas desde que você entenda como a Apple pensou no sistema operacional. Então, ao longo dos vídeos aqui, vocês vão notar, dos passados, dos que estão para vir agora, que a Apple tem uma identidade visual muito legal. Então, tem sempre uma coluna na lateral, sempre os botões de organização estão em cima, o farol, né, o verde, o vermelho, o amarelo, minimizar, colocar em tela cheia e fechar, estão sempre à esquerda. Então, você vai entendendo como a Apple pensou no sistema, e aí a intuitividade vai acontecer, porque o que você faz para um aplicativo, você vai entender que funciona da mesma maneira para os outros. Ah, pensou no Notas, no Mail, no Pages, pensou em outro, qualquer aplicativo da Apple, você vai ver que a intuitividade está entre eles. Então, se você entende a lógica de um aplicativo, você vai ver que ela é aplicável em todos os outros. Então, fique tranquilo que a intuitividade ela vem à medida que você vai aprendendo a usar. E esse é um outro problema, ninguém te mostra a lógica do Mac. Não estou aqui para falar de tudo, mas eu quero te mostrar de como que funciona a base, como que funciona o beabá do Mac para você começar e depois você vai aprofundando. Então, sabe que você tem esse design unificado em vários aplicativos, você tem comandos de teclado que fazem a mesma função em basicamente todos os aplicativos, você tem uma comunicação entre esses aplicativos muito fácil. Então, se você está com uma foto, arrasta a foto e leva para o e-mail, ele já anexa no e-mail. Se você copia um arquivo de um lado e cola do outro, então, por exemplo, se você copia um arquivo que está no Finder, mas cola num documento de texto, ao invés dele levar o arquivo, que não faz sentido, né, dependendo do arquivo, ele leva só o nome. Ele entende que você quer levar apenas uma parte da informação. Então, todo o sistema ele é feito junto com os aplicativos, e até mesmo aplicativos de terceiro aprenderam essa lógica do Mac. Então funciona muito bem um com o outro. Então, eu estou aqui para te mostrar que dá para ficar tranquilo que Mac não é difícil. Agora um recado para os meus amigos usuários de Windows que estão vindo para o Mac e até mesmo estão vendo esse vídeo para poder pensar no Mac nesse ano. Saiba que o choque que você vai ter com o sistema, ele não é tão grande assim. A lógica, a estrutura de um computador para o outro, de um Windows para o Mac, é a mesma. Você vai ter arquivos do mesmo jeito, os nomes que talvez mudem um pouco. Então você tem, enquanto você tem muito a palavra programas no Windows, aqui no Mac você vai ver muita palavra aplicativos, apesar de ser a mesma coisa. Então se você tem um WhatsApp instalado no seu Windows, aqui é o WhatsApp também, mas no Windows é programa e no Mac é aplicativo, é nomenclatura. Mas a função é basicamente a mesma. Então, eu sei que o choque ele existe quando você começa a usar, mas ele é basicamente de design. Funcionalidade é muito parecido. Então você vai ter grandes mudanças de nome, né? Mais uma vez. Lá no Windows você tem o painel de controle, aqui você vai ter os ajustes ou preferências do sistema, depende da versão do Mac. Lá no Windows você tem o desktop, aqui você vai ter a mesa, mas o local é o mesmo, é a área de trabalho. Então, essas mudanças, downloads para transferências, né, se você está com o Mac em português. Então, a mudança ela é muito mais suave. É basicamente de design, de nomenclatura, de posição, de estilo de tela. Então, você vai notar no seu Mac, você vai ver aqui nos outros vídeos, a gente tem a barra superior do Mac, que no Windows ela é dentro de cada aplicativo. No Mac ela fica fixa na janela. Nós temos a dock, que é a nossa barra de aplicativos aqui embaixo, que no Windows você basicamente tem que ter tudo na área de trabalho, os atalhos dos aplicativos principais. Então essas diferenças elas são muito tranquilas de você absorver. Então mais uma vez, Mac não é difícil, é diferente. Se você começa a usar, você vai se adaptando, você vai vendo as diferenças e você vai notar que não é tão mais complexo assim. E para te auxiliar a mais do que esse vídeo aqui no YouTube, eu vou deixar um link aqui embaixo de um curso que eu fiz que ficou sensacional para quem está começando no Mac. Ou até mesmo você que já tem Mac aí, quer aprender, talvez lá a base, passou alguma coisa despercebido, é o curso Conheça Seu Mac Express. O link está aqui embaixo, da Hotmart, clica para você saber mais. Um curso legal, rápido, e dá para você ver várias e várias vezes. Super baratinho, acessível, tá bom? Fica tranquilo. Clica aqui embaixo no link e saiba mais. Agora eu quero falar sobre um outro assunto dentro ainda dessa frase. O que para mim ela fica? Ah, o Mac é difícil. Aí tem muito medo. E o medo, ele pode te paralisar. Ele pode não deixar você ir para frente. Então,
Depois de todos esses assuntos que eu te falei, o que que muda, o que que não muda, o que que faz, o que que não faz, eu quero te falar sobre o medo de usar. Tira esse medo do seu radar, tira esse medo da sua frente. Olha, pode mexer no Mac que ele não estraga. Mesmo. Não estou falando de abrir o computador não, hein? Não vai abrir, não, por favor. Se abrir, dá problema. Esse aí estraga mesmo. Agora eu estou falando da parte de uso. Pode mexer, pode descobrir o seu Mac, clica em arquivos, clica nos aplicativos, vai abrindo tudo que você tem no Mac para você conhecer. Eu te falo que você não vai precisar aprender tudo. Inclusive, eu não estou aqui para te ensinar tudo. Eu estou aqui para te ensinar o que é útil, o que é de verdade você precisa no seu dia a dia. Mas não deixe de aprofundar, de pesquisar, de ter um interesse nessa máquina que você tem. Porque se você mexer, você vai acabar descobrindo um monte de recursos. Pô, o Felipe não falou disso até hoje, ninguém nunca me contou disso aqui. Então, não deixe esse medo te parar. Primeiro, não vai estragar. Para você realmente acessar o sistema e estragar, é muito difícil. E mesmo se estragar, estou colocando aspas aqui, porque é muito difícil mesmo, não vai estragar, talvez você tenha só um probleminha de usuário, alguma coisa assim. É muito difícil, você vai ter que ir muito a fundo e que normalmente o Mac não te deixa. Então, não deixa esse medo te travar de que vai estragar, vai mexer no seu Mac, beleza? Outra coisa, não fica sem usar o seu Mac. Tem muita gente que compra, não usa. Fica com ele parado, fica com ele no canto. Ah, de vez em quando eu vou testar, de vez em quando eu vou mexer. Ah, na hora que precisa, aí tá sem bateria, não acha o carregador. Não. Conselho meu, como um usuário de Apple, de Mac, e um suporte. Use. Porque se você usar, você vai ver que até o tempo que você gasta no telefone, ele troca para o Mac. Porque você vai ter mais recursos, mais facilidades, até mesmo controle do telefone, que é o aplicativo espelhamento do iPhone, você tem no Mac. Então você pode mexer no seu iPhone através do Mac. Então eu vou te falar, quando eu chego aqui para gravar ou para trabalhar nesse lugar aqui, eu deixo o telefone de lado, deixo ele carregando e vou ficar só no Mac. Basicamente eu faço tudo pelo Mac. Então, usar bastante vai acabar diminuindo o seu medo de usar o Mac. Um outro detalhe, mas esse detalhe aqui, ele é importante, que é depender de ajuda. Já falei várias vezes nesse vídeo, eu sou profissional de suporte. Então, o meu intuito com esse conteúdo aqui, com cursos, coisas que estão vindo esse ano para vocês, é mostrar que você não precisa depender de ninguém. Claro que em alguns momentos vai precisar de alguém que te explique exatamente aquele probleminha que você tinha ali, você vai precisar de um suporte, às vezes, por um problema mais avançado. Mas o meu conselho é, aprenda. Né? O canal chama Conheça, porque eu acho que o conhecimento ele é super importante. E se preparem que esse ano nós vamos ter muitas novidades legais aqui, não só no canal, mas outros produtos para te auxiliar aí também. Inclusive, se você gosta de tirar dúvidas, tem um produto super legal que em breve eu vou mostrar para vocês, que é o maior tirador de dúvida que você vai poder ter acesso, tá bom? Você pode ficar tranquilo que você, como todo ser humano, vai precisar de um auxílio, mas não fique dependente desse auxílio para o seu caminho no Mac andar. Aprenda, conheça e vá seguindo. Não fique dependente de um suporte pegar na sua mão e fazer passo a passo com você. Faça, utilize esse suporte, aprenda e caminhe. Tenha dúvidas mais avançadas. Eu brinco com os meus clientes assim, quando alguém vem com uma pergunta, não, Felipe, estou com uma pergunta aqui que eu já tentei e não consigo. Ninguém para responder em lugar nenhum. Essas que são boas, porque eu sei que você está usando. Eu sei que essa pessoa ela usou o computador e chegou numa dúvida que talvez ela não teria se ela não estivesse usando. Então a importância de você ter um suporte, como literalmente um suporte, um acompanhamento, mas não fique dependente disso. Ok? E olha que eu estou falando como um suporte, hein? Não fique dependente do seu suporte aí. Use, aproveite, resolva seus problemas, mas aprenda mais para você caminhar sozinho. Se você entender que a lógica do Mac ela muda, que as coisas têm seu lugar, têm o seu nome, seu design, vê o meu canal aqui que tem muito vídeo ensinando a você a base, como começa, como mexe com o arquivo, você vai entender que o Mac é totalmente diferente. Então, se você ficou até no final do vídeo, eu espero muito que esse ano você mande muito comentário aqui no YouTube falando assim, Felipe, aprendi, mexi, estou com problema, me chama nas outras redes sociais, para quem não sabe tem Instagram também, que às vezes é mais fácil conversar individualmente, mas fiquem à vontade, mandem aqui que eu vou ajudar vocês a caminhar com o uso do Mac
nesse ano de 2026. E aqui eu tô para te explicar o Mac do jeito que ninguém te explica, tá? Aqui eu tô na base, na raiz, para te mostrar como usa o Mac de verdade. Combinado? Então, te vejo em breve. Usem o Mac, testa bastante, tira esse medo da frente. Mac não é difícil, é diferente. E eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço e até breve.